Dentro desta onda que temos presenciado de mobilizações e reivindicações da população, gostaria de trazer ao conhecimento das senhoras e senhores senadores trecho de um recente artigo do arquiteto Sérgio Magalhães, que não só espelha, pelo que entendo, salvo o melhor juízo, parte das demandas postas nas ruas, mas também aborda alguns dos grandes gargalos da infraestrutura que temos levantado e debatido aqui nesta comissão, como a falta de planejamento e a deficiência dos projetos e licitações. O artigo tem como título "A Rua Não Quer Apito", e aqui cito alguns trechos deste artigo. Investimentos importantes de largas consequências para as cidades e os cidadãos são gestados em gabinetes e impostos como fato consumado. Não se compõem em um quadro de planejamento. Logo, não explicitam critérios, tampouco alternativas. Não traduzem prioridades, nem se dá transparência às escolhas. São instrumentos de realimentação do poder. Sem planejamento, também os projetos são frutos discricionários de oportunidades, entre aspas, sejam elas reais ou fictícias, públicas ou privadas. Assim se faz Brasil afora, agora apoiado em lei que permite licitar obra a partir do anteprojeto, ou seja, sem definições adequadas, o que implica, por óbvio, em multiplicar os custos e dividir a qualidade. A justificativa é poder atender os cronogramas exigidos pela Copa, mas a medida se aplica a qualquer obra pública. Os bilionários estádios, novos ou reformados, estão nesse novo paradigma. As obras são inflacionadas não apenas pela própria inflação, mas, sobretudo, por tais métodos. Sem planejamento e sem prioridades transparentes, nossas cidades seguem o rumo da inviabilização, tanto na qualidade do espaço urbano, como nos serviços públicos não prestados ou mal prestados. Na mobilidade buscada e baseada, melhor dizendo, no rodoviarismo, o roteiro escrito há décadas, já vencido, constrói uma verdadeira tragédia cotidiana, onde o transporte coletivo de alto rendimento sobre trilhos é desconsiderado. Assim, nas grandes cidades, os governos gastam 14 vezes mais recursos para o funcionamento do sistema de transporte individual do que para o de transporte coletivo, como informa o relatório da ANTP de 2011. Nessa prática discricionária, não são os interesses do Estado que estão sendo servidos, como se alega, menos ainda o da população. A ausência de planejamento, continua o arquiteto, a falta de debate e a decisão discricionária são elementos estruturais de um processo predador dos dinheiros públicos, da qualidade urbana, da energia cidadã, da confiança na política e na democracia. Ou não estarão as ruas a nos dizer isso? Indaga o doutor Sérgio Magalhães. Aproveito esse texto para voltar ao tema das paralisações e atrasos de obras públicas, pois muito desses problemas vem como reflexo não só da falta de planejamento e de projetos bem elaborados, mas também dos excessos cometidos nas fiscalizações e suas exigências burocráticas. O fato é que no Brasil hoje a máquina pública está travada, amarrada quando se trata de gerir empreendimentos para o setor de infraestrutura, principalmente as grandes obras fundamentais para o desenvolvimento do país. Na prática, o trabalho dos planejadores, dos gestores e executores está ofuscado. O que prevalece é a atuação dos procuradores, dos auditores, dos fiscais. Ou seja, trocamos o conteúdo pela forma, o fim pelo meio, a trena pelo papel. O resultado virou coadjuvante numa cena em que a burocracia é a protagonista. Em nome da eficiência cega, perdemos o rumo da eficácia. Essa eficácia é que deveria mostrar resultados visíveis, palpáveis pela população, que sente cada vez mais, na definição de políticas públicas, a inversão de prioridades.
No fundo, é este talvez o principal motivo da mobilização social a que estamos assistindo: a ausência de resultados satisfatórios nos serviços públicos, apesar do excesso de encargos e burocracia a que é submetida a população. Serviços públicos demandam planejamento com visão estratégica. No plano federal, requerem-se da União política de Estado e fixação de diretrizes gerais. No âmbito estadual, normas suplementares e execução de planos regionais. E na esfera municipal, normas específicas, plano diretor das cidades e a execução de projetos locais. Ou seja, o planejamento urbano, as políticas de mobilidade urbana, incluindo transporte e acessibilidade, constituem competências concorrentes entre a União, os estados e os municípios. Portanto, mais do que nunca, torna-se fundamental a unificação de discursos, a definição de prioridades e a conjugação de planejamentos dentro de um amplo pacto de ações entre os governos federal, estaduais e municipais, de modo que a infraestrutura básica das grandes cidades e regiões metropolitanas passe a ser a principal meta. Porém, tudo isso resvala também na necessidade de uma revisão completa das práticas de fiscalização, de controle e auditagem dos contratos administrativos referentes a obras e serviços públicos voltados para a infraestrutura. São vários os exemplos aqui trazidos que revelam que os prejuízos de uma fiscalização distorcida e, mais do que realista, aliados às exigências de licenciamentos e burocracia em excesso, são muitas vezes maiores do que aqueles que a continuidade das obras supostamente causaria. Por isso, venho insistindo nesta questão e apelando para que os órgãos e tribunais à frente desse processo revejam suas condutas, reavaliem seus conceitos e procurem, sempre que possível, o bom senso e a real noção dos problemas brasileiros nesse setor, a começar pelo reconhecimento das prioridades nacionais. Contudo, mais uma vez, esta presidência reitera, e tenho certeza com a anuência dos integrantes da comissão, não se tratar de um posicionamento contrário à atividade fiscalizadora. Não. Ao contrário, reconhecemos ser ela mais do que necessária, imprescindível e salutar a correta gestão da aplicação dos recursos públicos. O que se tem questionado, repito, são os excessos na apuração, dentro de uma ótica absolutamente fora da realidade do país, e principalmente da prática da engenharia e da construção civil. O fato é que as constantes paralisações de obras de grande porte, muitas vezes por motivos de fácil solução, aliadas à retenção de valores legalmente contratados, vem causando comprovadamente prejuízos ao país na ordem dos bilhões de reais. E por tudo isso, volto a repetir, aquele que levantar a voz por não querer enxergar essa situação, por se preocupar exclusivamente com a letra fria da lei, com a inflexibilidade burocrática e sem o bom senso nas análises, estará, este sim, levantando a voz contra o Brasil. Um outro comunicado sobre o ciclo de audiências que vem sendo realizado nesta Comissão de Serviços de Infraestrutura, relatando o primeiro painel do tema Financiamento e Gestão da Infraestrutura de Transportes no Brasil, que faz parte do ciclo de audiências Investimento e Gestão, desatando o nó logístico do país. Esse é um subitem. Financiamento e Gestão da Infraestrutura do Transporte no Brasil,
que teve a participação do professor Luiz Afonso dos Santos Sena, coordenador do Laboratório de Sistemas de Transporte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e do senhor Wagner Ferreira Cardoso, secretário executivo do Conselho Temático Permanente de Infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria. O professor Luiz Afonso dos Santos Sena, coordenador deste segundo ciclo, apresentou os assuntos que serão debatidos nos 6 painéis que o compõem. O palestrante apresentou dados da infraestrutura de transportes brasileira e de sua inserção mundial, destacando que a relação entre a qualidade da infraestrutura de transportes e a competitividade dos países é direta. Nessa linha, chamou atenção para a posição vexatória do Brasil, que no universo de 144 países analisados na questão da infraestrutura geral, a posição do Brasil em 144 países analisados é a de 107, a posição 107 em 144. Na questão rodoviária, tem a posição 123 em 144 na questão ferroviária, de 100 na questão portuária, de 135 na questão aeroviária e 134 na questão de infraestrutura geral. A eficiência do sistema requer, segundo ele, uma lógica estratégica, uma visão de rede e não conduzida por problemas locais atrelados a interesses políticos, que pulverizam os recursos sem aumentar a eficiência do sistema. A China, citou o palestrante, é comunista, mas tem o maior programa de concessões privadas do mundo. A primeira rodovia autoexpressa da China, inaugurada em 1988, tinha 147 quilômetros. Em 2005, depois, portanto, de 98 a 2005, eles saíram de 147 quilômetros e passaram, em 2005, a 41 mil quilômetros de autoestradas, e a expectativa é de que tenham 85 mil quilômetros daqui a 30 anos. A falta de estrutura, segundo o professor, faz surgir um paradoxo. Por um lado, o governo incentiva o automóvel, com isenção de impostos e outras medidas, e, por outro lado, se vê obrigado a impor restrições ao seu uso, principalmente nos centros urbanos. Os investimentos em infraestrutura de transportes precisam crescer dramaticamente, alertou o palestrante, pois se na década de 70 chegaram a quase 2% do PIB, hoje não chegam a 0,5% do PIB. Os investimentos em infraestrutura em transportes. Embora possua uma extensa rede rodoviária, o Brasil não é um país rodoviarista, afirmou o professor Sena. Enquanto nos países desenvolvidos 100% das rodovias são pavimentadas, na Argentina são 26% e na Índia, o pior dos BRICS, o índice é de 40%, no Brasil apenas 12% das rodovias são pavimentadas. E destas, apenas 40% se encontram em condições consideradas ótimas ou boas. Na opinião do palestrante, o regime diferenciado de contratação, o conhecido RDC, é um instrumento importante, mas não pode levar a uma queda na qualidade dos projetos em decorrência da premência dos prazos de elaboração. Falta um projeto estratégico de Estado, asseverou o professor Sena. Deveríamos ter um acervo de projetos prontos de acordo com o planejamento estratégico, pois o projeto representa apenas cerca de 2% do custo de uma obra. E projeto rápido, normalmente, é projeto ruim. Quanto à atuação dos órgãos de fiscalização, como IBAMA, Ministério Público e Tribunais de Contas, segundo o palestrante, ele entende que há necessidade de uma melhor avaliação do custo-benefício dessas intervenções, pois só se computam os ganhos ou desvios evitados, quando há também grandes prejuízos decorrentes das paralisações de obras. Essa conta é que não é feita, ou que não é mostrada, feita deve ser.
Então, repetindo, quanto à atuação dos órgãos de fiscalização, como IBAMA, Ministério Público e Tribunais de Contas, o palestrante entende que há necessidade de uma melhor avaliação do custo-benefício dessas intervenções, pois só se computam os ganhos ou desvios evitados, quando há também grandes prejuízos decorrentes das paralisações de obras. Há necessidade de maior transparência e responsabilização pelas irregularidades detectadas e pelas intervenções equivocadas, finalizou o professor Sena. Já o segundo palestrante, Dr. Wagner Ferreira Cardoso, asseverou que a queda da participação da indústria no PIB, que já foi de 36% e hoje é de apenas 14%, tem na infraestrutura um de seus principais fatores. O novo marco legal dos portos, ao par de programas de investimentos e concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos, permitirá um aumento significativo dos investimentos em infraestrutura, que hoje se encontram na casa de 2% do PIB, enquanto a China investe 7%, o Chile 6%, a Índia 5%, exemplificou o palestrante. Ainda faltam ser contemplados, na visão da CNI, os setores de gás natural, saneamento básico e cabotagem. Segundo o palestrante, o Dr. Wagner Ferreira Cardoso, a participação privada deve se dar tanto nos investimentos quanto na gestão da infraestrutura. E a nova bandeira da CNI, Confederação Nacional da Indústria, será a concessão das administrações dos portos públicos à iniciativa privada. Aprovado o marco legal, afirmou o Sr. Wagner, alguns passos precisam ser dados no setor. Um planejamento estruturado de longo prazo, estimado por ele em 30 anos, prioridade aos acessos terrestres no PAC, profissionalização das administrações portuárias, harmonização e aumento da eficiência dos órgãos públicos intervenientes e solução do problema dos trabalhadores avulsos. Já o segundo painel, que foi realizado no dia 10 de junho, tratando de financiamento e gestão da infraestrutura de transporte no Brasil, tivemos a participação da senhora Natália Marcaça de Souza, diretora da Agência Nacional de Transportes Terrestres, do senhor Fernão Justen de Oliveira, sócio da Justen Pereira Oliveira e Talamini Advogados, e do senhor Raul Veloso, diretor da ARD Associados. A senhora Natália Marcaça de Souza discorreu sobre o Programa de Investimentos em Logística, lançado pelo governo federal. Para sua implementação, foi criada, como nós sabemos, a Empresa de Planejamento e Logística, EPL, cujo presidente estará o Dr. Bernardo Figueiredo, participando hoje de uma audiência pública nesta nossa reunião. A senhora Natália asseverou que o Programa de Investimento em Logística, o PIL, prevê em um prazo de 30 anos investimentos da ordem de 133 bilhões de reais, sendo 91 bilhões em ferrovias e 42 bilhões em rodovias, dos quais 79,5 bilhões desse total deverão ser investidos nos primeiros 5 anos do programa. Está prevista a duplicação de 7.500 quilômetros de rodovias e a construção de 10 mil quilômetros de ferrovias. Vamos ouvir o Dr. Bernardo hoje sobre, dentre outras questões, estas. Segundo a palestrante, o programa de concessões federais, conduzido na década de 90, tinha como premissa a manutenção das malhas rodoviária e ferroviária, com redução dos custos públicos e diminuição do Estado provedor. Já o PIL, Programa de Investimento em Logística, afirmou a senhora Natália, visa a ampliação da capacidade da malha, o planejamento logístico, a integração entre os modais e o acesso aos portos. O segundo palestrante, o senhor Fernão Justen de Oliveira, utilizando-se do caso concreto da BR-116 na Bahia, em que um projeto de parceria público-privada foi transformado em concessão comum, traçou um paralelo entre as formas de concessão previstas na legislação brasileira. No caso em pauta, frisou o senhor Justen o que seria uma concessão patrocinada com tarifa fixa de R$ 3,50 por 100 quilômetros, transformou-se em concessão comum, com tarifa de R$ 2,212 por 100 quilômetros. A concessão patrocinada implica outorga de serviço público, mas tem peculiaridades, por exemplo, na contraprestação,
que precisa ser pecuniária e compatível com a prestação do parceiro público. A concessão comum, segundo ele, é compatível quando o retorno econômico projetado é positivo, o projeto é autossustentável, ou seja, quando há suficiência da tarifa paga pelos usuários, sem necessidade de complementação desse valor pelo poder concedente, claro, pois há quantidade suficiente de usuários e a cobrança pulverizada da tarifa é viável. São tantas as obviedades e são tantas as contrariedades a essas obviedades que espantam. A concessão de serviços públicos, esse comentário é meu, não é do professor. A concessão de serviços públicos não se destina ao suprimento de caixa do poder concedente, mas ao provimento da infraestrutura necessária e suficiente para a prestação desses serviços, enfatizou o senhor Justen. O interesse econômico do poder público, que se contrapõe ao interesse dos usuários, é a necessidade de construção e operação do empreendimento, e está posto nos critérios do maior valor de outorga no caso da Lei Geral de Concessões e de menor contraprestação da administração na lei das PPP. O último palestrante, o senhor Raul Veloso, discorrendo sobre o tema infraestrutura e produtividade, afirmou que no campo das concessões o financiamento é o menor dos problemas. Nos últimos 20 anos, segundo ele, tudo que o Brasil cresceu veio do investimento. A contribuição da produtividade foi zero, e o país não tem uma agenda de produtividade, afirmou. No período, a Coreia do Sul acumulou a contribuição da produtividade algo próximo de 60%, a Índia em torno de 30%, a China próxima de 50%, e os Estados Unidos, que já vinham cansados de aumentar a produtividade, acima de 10%. O Brasil, a contribuição para a produtividade foi de 0%. Continuando, professor, o investimento em infraestrutura, a seu ver, está hoje travado pelo viés eleitoral e ideológico antiprivado, que leva o governo a preferir e a batalhar pelas menores tarifas imagináveis, inviabilizando investimentos ou produzindo empreendimentos de baixa qualidade. Não adianta anunciar o programa, segundo ele, tem que se ter a realização de qualidade. As concessões realizadas em 2007 e 2008, englobando 3.100 quilômetros de rodovias, estão todas com problemas, com atraso nas obras. O governo, após 6 anos, acorda e vê que nós não conseguimos melhorar. E agora ameaça com punições e até retomada das concessões. Para ter um ganho de produtividade, as estradas precisam ampliar e melhorar, senão não há ganho. A mídia, segundo ele, tem enfatizado a situação de terra arrasada de nossa infraestrutura, mas não destaca o link crucial entre infraestrutura e produtividade. Como exemplo, ele citou o aumento dos custos de transporte, que de $28 por tonelada em 2003, alcançaram $85 por tonelada em 2011, passando a determinar a localização dos empreendimentos, na maioria das vezes ineficientes, que se tornam viáveis somente por conta do frete. A última audiência realizada dentro deste ciclo tratou tratando ainda do financiamento e gestão de infraestrutura de transporte no Brasil, teve a participação do Dr. Moacir Duarte, presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, e do Dr. Orlando Strambi, professor titular de Transporte Urbano da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O Dr. Moacir Duarte, enfocando a concessão de rodovias, lembrou que a questão da infraestrutura rodoviária contempla 3 aspectos ou estágios importantes: a construção, melhoria ou ampliação, manutenção e conservação e a operação. O grande problema, segundo ele, da concessão de rodovias é o processo de contratação. Enquanto no mundo todo se usa a metodologia do diálogo competitivo, em que o poder público seleciona 2 ou 3 propostas técnicas e faz uma negociação com as empresas,
No Brasil, a licitação é decidida só pelo valor da tarifa ou da maior oferta, pouco valorizando a proposta técnica e a capacidade da empresa. Os problemas apresentados nas concessões da segunda etapa decorrem do processo da licitação ou de licitação e dos estudos de viabilidade. Ao inverter as fases do processo, argumentando, entre outras coisas, a celeridade, extremou-se a valorização do preço em detrimento da técnica, e mesmo essa celeridade não se confirmou. A exemplo de concessão no Espírito Santo, em que a proposta foi apresentada em janeiro de 2012 e o contrato assinado em abril de 2013. Para a próxima rodada de concessões, que envolve duplicação de 7.500 quilômetros de rodovias, o governo introduziu a tomada de subsídios e reuniões participativas que, de forma ainda não ideal, aproximam o processo de um diálogo competitivo, informou o palestrante. O segundo expositor desta audiência pública foi o Dr. Orlando Strambi, que discorreu sobre a mobilidade urbana e citou a Política Nacional de Mobilidade Urbana, consubstanciada na Lei 12.587 de 2012, ressaltando dentre seus objetivos a melhoria da acessibilidade e mobilidade, contribuir para o acesso universal à cidade, reduzir desigualdades e promover inclusão. Mobilidade é capacidade de se locomover, portanto, transporte. Já a acessibilidade é a capacidade de chegar onde se deseja, portanto, além de transporte, envolve planejamento urbano. Quando se fala em infraestrutura urbana, as necessidades podem ser diferentes. A cidade grande é diferente da cidade pequena, as áreas centrais são diferentes das periferias, os corredores com alta demanda de transporte são diferentes daqueles de baixa demanda e vão exigir soluções diferentes, porque têm necessidades diferentes. O objetivo principal do sistema de transportes é ajudar a moldar, a fazer funcionar de forma sustentável uma cidade, informou o palestrante. Há nas políticas de transporte urbano e de desenvolvimento urbano que se tem visto pelo mundo basicamente 4 elementos, segundo ele, todos contemplados em nossa lei visando a sustentabilidade das cidades. Primeiro, medidas de desestímulo ao uso do automóvel. Segundo, medidas de melhoria do transporte coletivo. Terceiro, estímulo ao transporte não motorizado, a pé e de bicicleta. Quarto, a integração entre o uso do solo, o desenvolvimento urbano e os transportes, asseverou o Dr. Strambi. E, finalizando, disse ele que novos elementos de integração do uso do solo e do transporte surgem com muita força. A preocupação em equilibrar casa e trabalho, a distribuição das oportunidades, o conceito de cidades compactas, cidades mais densas, onde as distâncias sejam reduzidas, o conceito de usos mistos urbanos e não simplesmente áreas residenciais estanques de áreas comerciais, estanques de locais de trabalho, concluiu o Dr. Strambi.